1 Reis 19. Vamos lá. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta e come, pois muito longe te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Então até aqui já é o suficiente. Levi, vamos lá, Levi. Vem cá no colo do pai agora. Vem aqui no colo do pai, que o pai vai trazer uma mensagem aqui para nossa família. Vem cá. Vem cá, deixa eu... Quer ficar no colo da mãe? Vai lá. O pai quer falar hoje à noite. O pai quer falar sobre... O pai vai colocar um tema nessa mensagem aqui. Vencendo as crises... Ó, agora prestar atenção. Vencendo as crises com a ajuda do anjo do Senhor, tá? É o tema da mensagem, vencendo as crises com a ajuda do anjo do Senhor. Então vamos prestar atenção. Essa história aqui é bem conhecida na Bíblia. Ela fala que um grande profeta de Deus chamado Elias, ele tinha enfrentado vários profetas que não eram do Senhor, não eram de Deus, e ele teve uma grande vitória, né? E depois que ele teve essa grande vitória, a Bíblia diz que uma rainha, esposa de um rei chamado Acabe, o nome dessa rainha era Jezabel, ela desejou matar esse profeta, esse homem de Deus, né, que estava ali servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. E ela mandou enviar uma mensagem, né? Mandou enviar uma correspondência para esse homem de Deus, chamado Elias, dizendo para ele que até amanhã, a estas horas, ele ia fazer a cabeça dele como aconteceu com os profetas que morreram. Quando ele ficou sabendo, né, que ele estava debaixo de ameaça de morte, a Bíblia diz que ele teve medo da sua vida. Primeira coisa que o pai quer falar aqui para vocês hoje, na noite de hoje, né? Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse profeta aqui, ele cometeu um erro grave aqui. Ele correu para o deserto para tentar salvar a vida dele. E nós que servimos a Jesus, nós não precisamos correr, nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala, né, Deus falando por intermédio do profeta Isaías, né, diversas vezes Deus vai dizer a palavra, não tenha medo, né, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ela não te queimará e nem chama alguma arderá em ti. Então, quem serve a Deus não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. O Salmo 91, que é um salmo bem conhecido na Bíblia, diz que
1000 cairão à nossa direita, 10.000 cairão à nossa esquerda e nós não seremos atingidos, se nós fizermos de Deus o nosso refúgio, o nosso esconderijo. Né? Aqui nesse caso o profeta ele correu para uma caverna. Ele deveria ter corrido para a presença de Deus. Na verdade, ter ido buscar a Deus, né? Buscar a face de Deus. Esse é o segredo na hora da adversidade, na hora do problema ou do problema, temos que correr para Jesus. E diz a Bíblia então que ele foi para o deserto e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, né? Ele desejou morrer. E aí ele falou: toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E ali diz a Bíblia que ele dormiu debaixo de um zimbro. E quando ele estava dormindo, a Bíblia diz que um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Então ele olhou e viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E ele, tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo voltou a segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. E aí ele levantou, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Levi, quietinho agora que o papai está falando, tá, filho? Quer botar a roupa de super-herói? Então tá. Então vamos lá. Pronto. Agora no colinho da mamãe. Então, o que o pai quer falar hoje de principal para vocês, né? A gente está vivendo um tempo onde é considerado, eu sempre considero que é a geração da ansiedade, né? É um tempo de muita ansiedade, onde as pessoas andam preocupadas com um monte de coisas. As pessoas andam ansiosas, preocupadas, correndo de um lado para o outro. Estressadas, né? Nervosas. E nós que servimos a Deus, nós sabemos que tudo que nós precisamos é de Jesus. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós que servimos a Jesus, nós sabemos que tudo que nós precisamos diante do estresse, diante do cansaço, é correr para Jesus. Só que aqui, nessa passagem bíblica aqui, a gente aprende uma coisa interessante aqui. A estratégia que o anjo de Deus utilizou para acalmar o coração desse profeta que estava com medo foi permitindo que ele dormisse, que ele descansasse e dando para ele água e pão. Olha só, né? Deus poderia ter usado N maneiras para acalmar o coração do servo de Deus. Deus poderia ter usado inúmeras estratégias, mas a estratégia que Deus usou foi uma estratégia bem simples. Deus permitiu que o servo dele dormisse e comesse pão e bebesse água, que o pão representa a palavra de Deus. Né? Tanto o pão como a água representa a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Então, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas têm buscado cura para suas emoções, cura para os seus traumas, cura para o estresse, cura para o nervosismo, para as preocupações, de diversas maneiras, né? E Deus deixou aqui uma maneira muito simples, né? Dormir, que é uma necessidade básica do ser humano. Às vezes as pessoas estão nessa ânsia de querer ficar ricas, famosas e poderosas, que acontece com a maioria das pessoas. Ela chega a ter 2 empregos, 3 empregos. Tem gente que tem 3 empregos e ainda trabalha sábado e domingo. Tudo por causa do dinheiro, tudo por causa de poder, tudo por causa de fama. E essas pessoas praticamente não dormem, né? Não têm vida. Né? E Deus aqui pediu para o profeta: olha, vai dormir, vai descansar, né? Vai descansar, porque eu preciso de você com saúde, com energia, porque a caminhada é longa, né? O deserto é longo, o caminho é um caminho de 40 dias, e se tu não dormir e não se alimentar adequadamente, você não vai suportar
essa longa caminhada. E esse longo deserto aqui de 40 dias e 40 noites representa a nossa vida, a nossa caminhada aqui na Terra. A nossa caminhada com Deus, ela não é igual ou correspondente a uma corrida de 100 metros. Ela é semelhante a uma maratona, que é uma corrida longa, uma corrida de mais de 40 quilômetros, que parece que não acaba nunca. Assim é a nossa caminhada com Deus. E para a gente poder suportar essa caminhada, nós vamos precisar estar bem alimentados e precisar estar bem descansados, né? Dormir bem e comer aqui, no caso, obrigado, filho. Comer aqui, comer o pão e a água, é se alimentar da palavra de Deus, né? Hoje tem Bíblia online para a gente ouvir, tem aplicativo de Bíblia no celular para a gente ler, para a gente ouvir, tem Bíblia papel para a gente ler, tem livros onde vários autores, homens e mulheres de Deus, citam a Bíblia também. Tem músicas que nós ouvimos que tem a Bíblia cantada, né? Trechos da Bíblia cantada. Então, tem várias formas de a gente se alimentar da palavra de Deus. Deus deixou inúmeras maneiras, né? Nós precisamos recorrer a uma delas, né? Seja a Bíblia online, Bíblia falada, Bíblia papel. Nós temos que estar em contato com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Então, a estratégia aqui para poder vencer a ansiedade, para poder vencer o medo, para poder vencer a crise, foi palavra de Deus e descanso. Dormir e descansar. Dormir, descansar e se alimentar da palavra. Então, uma estratégia simples, mas que funciona. Então, eu queria deixar essa mensagem para nós na noite de hoje, no dia de hoje. Quando em algum momento da nossa vida nós estivermos estressados, com medo, preocupados, né? Com medo até mesmo da morte, como era o caso aqui de Elias, né? Que nós possamos correr para os braços do Pai, correr para os braços de Jesus, porque é só nos braços dele que a gente vai alcançar descanso, se alimentar da palavra dele, né? E descansar nele, né? Fazendo isso de uma maneira simples, nós vamos conseguir vencer os nossos medos e as nossas crises. Amém? Então vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, se em algum momento da nossa vida, Pai, nós enfrentarmos crises como esse profeta enfrentou, Pai, de ansiedade, de medo, de dor, de pânico, que nós possamos correr para os teus braços, Senhor, que nós venhamos correr para o esconderijo do Altíssimo, lugar de descanso, lugar de paz, que é a tua presença, que nós possamos fechar a porta do nosso quarto na certeza que o Senhor, que tudo vê em secreto, ali mesmo no nosso quarto, nos recompensará, Pai. Que nós venhamos correr para os teus braços e ali depositar nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo que traz ansiedade ao nosso coração. Que nós possamos lançar nas tuas mãos todo o nosso medo, toda a ansiedade, toda a fadiga, todo o cansaço, toda a preocupação, entregar tudo nas tuas mãos, Pai, depositar tudo nas tuas mãos, Senhor. Catapultar, Senhor, tudo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. E que assim nós possamos encontrar descanso para as nossas almas, Senhor. E finalmente, Pai, descansar nos teus braços, na certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E nunca se esquecer, Pai, da necessidade e da importância de se alimentarmos da tua palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, Senhor, para que possamos ter força para suportar os desertos dessa vida. Em nome de Jesus. Amém.